seu João, ele faz parte dos Cidadãos do Infinito, né? O pai de vez em quando fala, né, dos Cidadãos do Infinito. É o seu João aqui. E a equipe dele está lá atrás, né? A esposa. Cidadãos do céu, né? Nós somos cidadãos do infinito, um pouco mais para cima. Amém! Vocês entenderem. Vamos fazer uma oração ao Espírito Santo? Vamos fazer aquela do padre... Conhece? Vinde, Divino Espírito Santo, vinde por meio da poderosíssima intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Divino Espírito Santo, vinde por meio da poderosíssima intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Irmã Nilce, tudo bom? Lá de Porto Alegre, gaúcha, não? Não é gaúcha, né? Ó, chegou o Sérgio de Santa Cruz agora. Bem-vindo, Sérgio. Bom dia para todos. Bom dia. Vocês já ouviram falar em tradismáticos? Não? Não conhece essa palavra? Tradismáticos. Vocês já foram chamados de fundamentalistas? Já? De conservadores, de fanáticos, que mais? De loucos. Agora nós estamos sendo chamados de tradismáticos. Opa, isso é uma palavra nova, né? Ninguém conhece, né? Também nos chamavam de tradicionalistas, para não dizer, né? Então agora tradismático ficou uma palavra bonita. Católicos apostólicos romanos. Nós somos, né? Católicos apostólicos romanos. Embora hoje não se fale mais nisso, né? Então, quem é católico apostólico romano é tradismático, tá? Para vocês saberem como é que funciona. E, infelizmente, nós estamos vendo a cada dia na nossa igreja, com tristeza, tantas coisas se desviando do eixo. O eixo é Jesus Cristo. E tem tantas coisas saindo para a direita e para a esquerda, principalmente, que a gente fica triste de ver. E o pior, a gente não pode falar quase, né? Quando a gente fala, ou vem uma baita de uma falácia. Sabe o que é falácia? Falácia é uma mentira com cara de verdade. Explica-se uma coisa bonita, uma baita de uma mentira, mas parece uma verdade. E se a gente não está preparado, se a gente não tem o conhecimento do eixo da doutrina, a gente acredita nessas falácias que acabam nos impondo. E o pior é que hoje tem uma outra frase que está acontecendo muito dentro já da Igreja Católica. Antes se ouvia isso só dos protestantes. Dizia assim, mas isso não está na Bíblia. Agora os católicos estão falando isso. Isso não está na Bíblia. Vocês não ouviram isso ainda? O pior é que tem padres falando isso. E nós temos vários casos, né, Valtrudes? Nós fizemos um retiro lá e convidamos o nosso padre, e ao final a Valtrudes perguntou para ele, padre, a gente é obrigado a ir na missa aos domingos? Não está na Bíblia. Pode uma resposta dessa? Mas a gente está ouvindo isso. Não está na Bíblia. Aí outro dia, num cenáculo nosso, o padre
Jolimar disse o seguinte: não, a Igreja Católica não é só a Bíblia. A Igreja Católica tem, além da Bíblia, tem a tradição e o magistério. Mas quem é o magistério? Certos padres acham que eles são o magistério, né? A maioria está achando que eles podem interpretar como querem. E aí vem os tais dos cursos bíblicos ecumênicos, cursos de teologia ecumênica, onde padres e pastores se misturam para ensinarem e para reinterpretar a Bíblia. Ora, se nós somos tradição, magistério e Bíblia, nós sabemos, deveríamos saber, que o magistério da igreja já interpretou a Bíblia ao longo de séculos. Afinal, os sacramentos são extraídos da Bíblia, fundamentados na Bíblia. Tem gente que diz, mas confissão não precisa, não é assim. A gente confessa direto, ou o padre faz uma absolvição comunitária. Espera aí, mas e os dogmas? Foram estabelecidos pela igreja, pelo magistério da igreja, sob a luz do Espírito Santo, pelos concílios. Então, o que nós estamos fazendo para reinterpretar a Bíblia e tirando coisas que estão fora dos sacramentos, dos dogmas e do catecismo da Igreja Católica, que é o resumo da Bíblia, da tradição feita pelo magistério. Então, nós não temos necessidade de estar auscultando a Bíblia procurando furo. É o que eles estão fazendo. Então, hoje eu queria falar exatamente sobre isso. Nós prestarmos muita atenção para nós não cairmos em certas coisas que estão acontecendo, né? No tal do ecumenismo. Nós temos lá muito forte esse ecumenismo, esse falso ecumenismo, né? A ponto de estar marcada uma procissão ecumênica para o dia 31 de outubro, dia da Reforma, onde católicos e protestantes vão para a rua para festejar os 500 anos da Reforma, comandados pelo nosso bispo, pelo nosso pároco, né? E a Marli está me olhando ali, ela tem um curso de escola de ministros, né? E com toda a equipe, mais 3 sacerdotes, alguém levantou, um ministro, e disse: a reforma foi um grande avanço na igreja. A reforma foi um grande avanço na igreja. E os 3 padres calados não disseram nada. É triste, né? A gente vê isso. E assim, a gente tem inúmeros exemplos, né? De interpretações diversas. Não se fala mais em igreja católica, né? Se fala em igreja cristã, igreja brasileira, igreja latino-americana, e a igreja católica. Não se fala mais em sacramentos, né? Não se fala mais em rezar o terço, nada. Na nossa diocese está complicado. Essa apostasia, né, que tá tomando conta da nossa igreja. Igreja Samaritana, esse projeto de iniciação à vida cristã, né, que lá está muito forte. Então eu fui falar com o nosso padre lá e disse para ele: padre, como é que eu faço para... Eu quero ajudar esse projeto de iniciação à vida cristã. Em primeiro lugar, eu acho que esse nome está errado.
Me parece que vocês estão querendo zerar tudo, que ninguém sabe nada, vamos começar do zero. Vocês falam que a igreja tem que se modernizar, mas vocês estão falando que tem que voltar lá nos primórdios, lá para... Como é que é? Ou volta ou vai? Como é que faz? Não, mas o projeto, como é que faz na prática? Eu disse, não, mas isso é a prática. Eu disse, espera um pouquinho. A prática tem que ter um método. Você coloca o método, nós vamos ajudar. Qual é o método? Escreve aí, você que foi um dos mentores do projeto, que a CNBB parece que está encampando, né? E as dioceses estão divulgando isso como grande, né, a retomada, ou procurando novos caminhos, né? A Igreja Samaritana. Aí ele desconversou, me colocou uma falácia bem dourada, e eu fiz de conta que acreditei, né? E a gente, então, hoje nós estamos assim, sendo escanteados, né? E nós sabemos que daqui a pouco nós vamos ser expulsos de lá, né? Dentro da própria igreja. Então nós temos que rezar pelos sacerdotes. Rezar muito pela nossa amada Igreja Católica, que é santa, embora muitos de seus membros não mereçam esse título e não são. O Cláudio falou há pouco sobre maçonaria, né? Só queria complementar, que muitos não sabem, aqui todo mundo é esclarecido, né? Mas a gente só vê o símbolo deles, né? Que é um esquadro, um compasso e um G bem grande. O G é o grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo, que é o Gadu. G-A-D-U, né? Todo mundo sabe isso, né? Não? O G significa grande arquiteto do universo. Então, as iniciais da Gadu. Então, o deus da maçonaria é o Gadu. Não sabiam disso? Esse é o deus da maçonaria. Bom, é um deus pagão, que não é o Deus de Jesus Cristo, de Isaac, de Jacó, né? É um Deus pagão. Portanto, uma divindade pagã. Portanto, um demônio. Então, o Deus deles é o demônio. Ah, se eles me pegam aqui, né? É, Arnaldo, não é? Falou, Arnaldo, falado. E os católicos vão lá achando que estão prestando culto a Deus, né? Não, mas é o mesmo Deus, Deus é um só. Não. E nós não sabemos responder essas coisas. Quando dizem para a gente, não, eu acredito em Deus porque Deus é um só. Não é. Vocês têm que dizer que não. Tem muitos deuses. Um só é o verdadeiro. Mas falsos, está sim, de deuses falsos. Eles estão em toda parte. E quando Nossa Senhora pediu, aqui na mensagem que eu li, para nós rezarmos pela não proliferação das religiões, né? Eu me lembrei que, na conversa com esse sacerdote lá, que eles querem, estão fomentando esse ecumenismo, eu disse para eles assim, cara, vamos fazer assim, fica mais fácil começar o ecumenismo pela parte mais fácil. Como é que vai fazer o ecumenismo entre católicos e protestantes? Vamos fazer assim, primeiro, eu sugiro que você leve ao bispo a seguinte sugestão, que se faça um ecumenismo entre os padres católicos, primeiro dentro da igreja, para que eles falem a mesma coisa. Porque cada um tem uma religião diferente. Você não escuta mais dois padres falando a mesma coisa, é muito difícil. Então vamos começar assim, fazer um ecumenismo dentro da igreja. Para vocês fazem o ecumenismo entre vocês, combinam como vocês vão, daqui para frente, o que vocês vão falar, e como vai ser a missa, como vão ser os sacramentos,
porque numa paróquia tem confissão auricular, na outra é coletiva, na outra não tem mais. A maioria já não tem mais confissões, né? Mas todo mundo vai comungar. E é isso que Jesus se queixa. Nós vamos depois fazer essa meditação da Pastio Domini, né? Esses sacrilégios, milhões de sacrilégios que estão acontecendo. E aí se vem com aquelas falácias. Mas não se pode negar a Eucaristia para ninguém. E por aí afora. Então, a primeira coisa, padre, vocês fazem o ecumenismo dentro da Igreja Católica. Já resolvemos o primeiro problema. Depois, você chama a Igreja ISLB e a IELB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e a Igreja Luterana Evangélica no Brasil. Esses aí é muito fácil, só tem uma letra. Uma é do Brasil, a outra é no Brasil. Que facilidade, né? Trocar uma letra. Vocês combinem qual é a letra, se é do Brasil ou é no Brasil, porque qual é a diferença? Eles não se entendem. Tem duas igrejas diferentes e quem quer fazer ecumenismo conosco. Então façam entre eles. Depois que se vocês conseguirem isso, aí nós vamos ver como vai ser feito esse outro ecumenismo. Porque o único ecumenismo válido, segundo o Papa João Paulo II, é a volta dos irmãos separados para a verdadeira igreja. Vocês não dizem que tudo o que o Bergoglio diz lá, vocês aceitam, porque o Papa disse. Bom, o João Paulo II também disse que o ecumenismo é a volta dos irmãos separados da verdadeira igreja. Aí teve agora em Pentecostes, naquela semana que terminou em Pentecostes, tem a semana ecumênica lá. E aí no dia de Pentecostes, domingo à noite, em vez de ter a missa tradicional às 19 horas, foi marcado o culto ecumênico na catedral. Então, na véspera, eu perguntei para uma catequista lá, professora, domingo eu preciso ir na missa ou esse culto vale como missa? Mas claro que vale, até vale mais. Né, Marilice? Vale mais. Aí perguntei para um outro que é diácono lá, ele disse, pois é, será que eu não sei, mas em todo caso eu vou ir na missa de manhã. Quer dizer, nós estamos tão bem informados, né? Nós católicos não sabemos quase nada da nossa religião, nós temos que estudar um pouco, nos informar, né? E um dos lugares que a gente aprende é aqui, né? Com o joelho no chão, rezando, né? E buscando a informação certa. Então nós temos que rezar pelos sacerdotes. Se nós fazemos isso lá há mais de 6 anos, todas as quintas-feiras, que Jesus pede isso, que é na quinta-feira, que é o dia, a noite da paixão de Jesus, onde ele mais sofreu. Ele diz que ele sofreu mais na noite de quinta-feira do que no Calvário. Porque a dor espiritual que ele sofreu é muito mais pesada do que a dor física. Então Jesus diz que na quinta-feira foi muito pior do que a morte dele no Calvário. Então ele pede que a gente reze nessa noite, porque é a noite que o demônio escolheu para mais ofender Jesus. É o dia que mais pecados se cometem no mundo. É o dia que mais acontecem nas igrejas satânicas os cultos ao inimigo. E ele pede pelo menos 1 hora para nós por semana. Nós trouxemos impresso, uma versão um pouco diferente do ano passado, que o Cláudio me diz, traz 50.
Eu disse, eu vou levar 80. Agora eu vi que faltou, né? Vai faltar. Então, vocês vão pegar, a Marli vai distribuir, quem tiver entre 2, aí ela vai ver se consegue, então, para vocês acompanharem conosco essa meditação. Essa meditação, eu vou coordenar ela com o microfone aqui, a Marli vai passar com o microfone para cada um também ler, meditar um parágrafo, porque nessa meditação é Jesus que fala. Ele nos pede, né, que a gente dê um pouco do nosso tempo também para Ele, porque Ele é o dono do tempo, né? João, o teu pessoal vir mais aqui na frente. Não, nós vamos ficar distribuídos assim mesmo. No meio do povo? Vamos ficar distribuídos porque todos vão participar, tá? Ótimo. Então, eu me lembro sempre de uma frase que o Arnaldo falou muitas vezes, ou escreveu, que quando o demônio consegue derrubar o padre, ele derruba a paróquia inteira, né? E nós temos casos lá, né, Valtrutz, que o demônio já derrubou a paróquia. É triste isso, né? É muito triste a gente ver a igreja no precipício tão rapidamente. Mas isso também é necessário que aconteça, né? É necessário que aconteça porque isso está profetizado, né? De diversas maneiras. Então, a gente aqui quer hoje trazer para